Carol, você pode projetar a primeira para mim, por favor? Hoje eu queria falar com vocês sobre disciplinas espirituais. E eu vou pedir para que vocês fiquem comigo, ela vai ser um pouquinho extensa, mais do que da última vez. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final. Vai ser bastante conteúdo, mas, se Deus quiser, que Ele possa trazer a nosso entendimento daquilo que nós precisamos transmitir. E antes que eu esqueça, porque no final, às vezes, a gente acaba esquecendo, esse estudo ele foi feito baseado numa série de mensagens do pastor Douglas Gonçalves, do canal Jesuscope. Então, quem quiser ver depois com mais profundidade, me procura no final do culto, eu tenho a playlist separada, e eu posso repassar para vocês também, tá bom? Bom, o texto que eu queria que nós começássemos e nós meditássemos hoje para começo da nossa conversa, fica lá em Gálatas 6:8. E diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para satisfazer o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E aí aqui vem uma pergunta, né? Como então que eu posso satisfazer o Espírito? Disciplinas espirituais é um bom começo para a gente entender esse caminho de satisfação ao Espírito. E aqui pegando um pouco então de contexto, o que significa disciplina? Disciplina refere-se à capacidade de seguir regras e à força de vontade para alcançar objetivos. E também se refere a um ramo do conhecimento ou uma matéria no estudo. No primeiro sentido, a disciplina ela é o autocontrole para agir conscientemente, então guardem essa palavra, e resistir distrações, alguma semelhança com a palavra da semana passada, e também pode se referir à obediência a leis ou ordens. E quais são os exemplos de disciplinas que nós temos na nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano? A primeira, que nós aprendemos logo cedo, é a disciplina dos nossos pais. Quando os nossos pais, através da correção, eles vão nos endireitar no caminho correto, para onde nós precisamos seguir. A segunda, que muitos de vocês vão lembrar também, são as disciplinas escolares. Então, a grade escolar, ela é dividida em matérias para que você possa, no tempo certo, aprender a coisa certa, e isso vai progredindo ao longo do tempo. E a terceira e mais temida, a disciplina do exercício físico, que consiste em nós irmos e nos exercitarmos, seja qual for o esporte, seja qual for o meio, mas que, com a constância, em determinado período, a gente vai conseguir ver o resultado, né? O condicionamento físico e tudo mais. Muito bem. E quando eu falo de disciplinas espirituais, quais são as disciplinas que nós vamos conversar hoje? Primeira disciplina, leitura e meditação da palavra. Segunda disciplina, oração. Terceira disciplina, silêncio e solitude. Quarta disciplina, comunhão. Quinta disciplina, jejum. Sexta disciplina, serviço. Sétima disciplina, adoração. E a última disciplina, confissão. Bem parecido com as disciplinas escolares, cada uma na sua caixinha, cada uma com seu jeito de ser executado. E aí aqui, as disciplinas espirituais, como eu falei no começo, elas nos permitem alcançar a graça de Deus. Alguns estudiosos vão chamar as disciplinas espirituais também de meios de graça, o meio pelo qual eu alcanço a graça do Senhor. E aqui uma coisa importante, gente, a graça, ela é de graça. Deus morreu na cruz, ninguém pagou nada por isso. Mas ela nos custa tudo. A disciplina, ela vai nos custar tempo, esforço e dedicação, para que nós possamos alcançar a graça do Senhor, que está lá, liberada para nós em algum lugar. E o importante aqui é que a disciplina, ela não é uma barganha. Nós não vamos barganhar com o Espírito Santo, falar, eu cumpri 2, 3, então agora está na hora do Senhor me responder. Não é sobre isso. Não tem como barganhar com a academia. Adoraria barganhar. Falar, se eu vier 3 dias aqui, tá top, né? Não tá. É constância. Não é barganha.
E também, por que eu vou fazer as disciplinas espirituais? Porque eu quero ser corrigida pelo Senhor. Porque eu quero me aprofundar em conhecimento com o Senhor. E porque eu também quero desenvolver uma musculatura, não só física aqui nesse mundo, mas também uma musculatura espiritual para resistir aos afrontos do diabo. E lá em Tito 2, do 11 ao 13, vai dizer assim: pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. Mas é meu, tá? Não está no versículo. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador. Então, aqui eu queria destacar que somos convidados a abandonar o estilo de vida, prazeres pecaminosos. E aqui uma coisa também, um paralelo com a academia: se você se matricula na academia, você é um aluno, certo? Sou aluno, estou pagando, né? Mas se eu não for para a academia, eu não tiver o esforço de estar lá todo dia, 40 minutos, 1 hora, nada vai mudar na minha vida. E esse é o paralelo que eu queria fazer com a graça do Senhor. A graça está lá. Mas se você não for, se você não buscar, se você não correr atrás, ela não vai se revelar a você. A graça não vai se revelar a nós, que eu me incluo também, se nós não buscarmos. Então, uma imagem que eu queria trazer aqui para nós também, continuarmos nossa conversa, é essa imagem do iceberg. Então, iceberg, né, uma composição aí de gelo no meio do mar. E uma coisa interessante é que o iceberg ele tem a sua maior parte escondida embaixo da água, né? E a nossa vida também é a mesma coisa. Não sei se dá para ver daí. Na parte de fora, nós temos os nossos pecados conhecidos. Os pecados que é fácil de saber, quando às vezes eu minto, eu tento obter uma vantagem, ou eu deixei de fazer alguma coisa, eu desobedeço alguma lei. Mas embaixo eu tenho uma camada escondida, que eu não faço nem ideia dos pecados que eu estou cometendo. E as disciplinas espirituais, elas vão trazer à tona tudo isso que está escondido. Quem aqui, fazendo um paralelo com a academia de novo, já não malhou e no outro dia fala assim: nossa, eu nem sabia que existia esse músculo que está doendo hoje. É como se fosse isso. Eu nem sabia que tinha uma coisa aí que eu precisava mexer. E ainda sobre disciplinas, antes da gente entrar a fundo, eu queria ressaltar com vocês que a disciplina espiritual, ela vai trazer o caminho para o propósito eterno de Deus na nossa vida. Ela também vai levar a gente para esse caminho de profundezas, de entender os propósitos do Senhor e aquilo que está errado na minha vida. E ela vai me ajudar a vencer a natureza pecaminosa. E uma coisa importante, gente, é o que não cabe nas disciplinas, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não cabe cultura de resultados. E nesse mundo que nós estamos vivendo, onde tudo é resultado, tudo é rápido, tudo eu preciso para amanhã, a disciplina espiritual, ela leva tempo. Ela é de dentro para fora. É igual a construção de um alicerce, de uma casa, de um prédio. Demora para você ver. Mas quando ela está construída, ela está firme, sobre um alicerce firme. Não cabe cultura do imediatismo, né? Começo hoje, já quero amanhã, está fazendo alguma coisa. E se eu faço hoje, não faço daqui 2 dias, é constância. Não é imediato, eu preciso fazer todo o tempo. Não cabe ignorância. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar boa parte disso, trazendo à luz alguns esclarecimentos de como que eu posso conduzir a minha vida nas disciplinas espirituais. E não cabe religiosidade. Eu me achar melhor que meu irmão, porque eu cumpro mais disciplinas espirituais que ele. Não cabe. E ao final desse ciclo aqui, você vai ver que não tem como você exercitar as disciplinas e achar que você é melhor que teu irmão, porque o caminho é justamente o ao contrário. Muito bem. Fizemos uma introdução aqui, vamos partir então para as disciplinas. E a primeira disciplina, meio óbvia até, que eu queria trazer para vocês, é a leitura e meditação na palavra de Deus. E por que eu preciso ler, Stephanie, e meditar na palavra de Deus? Primeiro, porque é o meio pelo qual Deus escolheu para se revelar a nós mesmos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu conheço mais sobre Deus, eu conheço mais sobre aquele que me criou, o meu Criador.
E lá em 2 Timóteo 3,16 vai dizer que toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Não tem como eu descobrir o que Deus quer se eu não ler a Bíblia. Então, além do que Deus quer, sabe o que mais eu posso encontrar na Bíblia? Como Jesus viveu na terra, que é o nosso exemplo. Então, a partir da Bíblia, eu consigo entender como que eu também devo viver a minha vida. Porque Jesus veio aqui, viveu como um homem, para que nós pudéssemos ter esse modelo, esse exemplo, e pudéssemos também viver nossa vida. A gente precisa ler e meditar na palavra porque ela é a verdade. É ela quem nos convence do pecado, é ela que nos convence daquilo que não está errado. Então, nós precisamos ler a Bíblia. E ela nos traz maturidade. Lá em 1 Coríntios 3, 1 vai dizer assim, Paulo dizendo: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. E em Hebreus 6:11 vai dizer o seguinte, há muito mais do que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Pesado, né? E aqui, o que eu queria trazer é que o leite não é a gente ler um versículo fácil de ser interpretado. O leite é quando a gente se alimenta de algo que outra pessoa preparou. O leite materno é isso, a mãe se alimenta, faz todo o processo, o bebê recebe o leite já com os nutrientes. Mas quando a gente fica adulto, a gente tem que ir atrás do nosso alimento. Naquela época, né, talvez mais antigamente caçava, mas trazendo para o nosso dia de hoje, você tem que ir no mercado. Você tem que preparar a sua comida. Nem que seja pelo iFood, você vai ter que pedir ela para ela chegar na tua casa. Exige esforço. A leitura bíblica, quando você senta no teu quarto, vai ler a Bíblia, vai meditar, a revelação que Deus te entregar, aquilo sim é alimento sólido. E nós precisamos nos alimentar de alimentos sólidos para não sermos enganados, porque a palavra de Deus é a verdade, e muito mais do que isso, para que nós também possamos fortalecer aqueles que estão começando a caminhada cristã ou que nem conhecem a Cristo ainda. Então, nós precisamos parar de ser controlados pela natureza humana, como disse em Coríntios, e começar a ter essa prática constante. E, por último, nós precisamos ler a Bíblia porque ela é um livro para a vida toda. A Bíblia não é uma série do Netflix que a gente maratona num final de semana, em 15 dias. A Bíblia é um livro denso, ela precisa de tempo, precisa de dedicação. Nós precisamos ter estes momentos para realmente entender o que o Criador quer falar conosco e deixarmos que nós também nos alimentemos e aprofundemos mais no que Cristo quer nos revelar. E como que eu faço isso, Stephanie? Bom, primeiro, organize um momento para isso. Vocês vão ver que a gente vai repetir isso várias vezes agora de manhã. Organize um momento. Não espere que do nada vai te dar uma vontade de ler a Bíblia e você fala assim, nossa, eu vou ler a Bíblia. Não me dá vontade de ir para a academia, gente. Adoraria acordar de manhã cedo e falar, nossa, hoje eu queria erguer uns pesos ali no leg press. Não quero, mas eu preciso organizar a minha agenda para isso. Segundo motivo, segundo como, leia grandes porções. Devocionais são ótimos, é muito bom aquele versículo que fala com você de manhã, mas crie o hábito de ler porções grandes, vários versículos, vários livros, para que você entenda o contexto como um todo, porque a Bíblia é uma narrativa do começo ao fim. E por último, faça suas próprias anotações.
Quando você anota, aquilo internaliza e você pode externalizar depois de alguma forma. Então, anote tudo aquilo que o Espírito Santo for falar com você. Amém? Próximo, oração. Nossa, Stephanie, oração é muito óbvio, né? Oração, né? Todo mundo devia fazer oração. Pois é. Oração lá em Mateus 6, e a gente vai ler bastante Mateus 6 hoje. Mateus 6 diz o seguinte, Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que o observa em segredo os recompensará. E aqui eu queria chamar a atenção para uma palavrinha lá no começo, que é o quando. Então, não é se eu quiser, se der, talvez, quando. Eu preciso organizar tempo, eu preciso orar para Deus. E aqui eu queria fazer uma breve explicação sobre, além do orar pelo orar, o que a oração ela faz na nossa vida. A oração é o momento que nós, enquanto filhos, retomamos a intimidade com Deus. Quem vai lembrar lá do Éden, que Deus vinha, tinha um momento com o homem, até que o pecado entrou na terra, essa intimidade ela foi rompida. Depois a gente teve a época dos sacerdotes, onde só os sacerdotes poderiam, bem mais para frente, né? Poderiam entrar e adorar ao Senhor, falar com Deus, até que Jesus veio, morreu na cruz, acabamos de cantar isso aqui, e abriu o véu do templo, e nós podemos orar ao nosso Deus diretamente, sem ninguém no meio do caminho. E aqui uma coisa muito forte, quando eu estava vendo esse estudo, é que não orar é negligenciar o sacrifício que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E a oração é o meio pelo qual nós podemos falar com Deus. Então não deixe de orar, não deixe de buscar. Tenha o seu momento com o Pai. E uma outra coisa também importante, assim como as disciplinas, a oração ela não é para ser uma barganha. Ela também é um momento para que você possa conversar, assim como nós conversamos um com os outros, com o seu Pai. Então, aí eu já cobri o primeiro porquê da oração, o segundo, para fazer valer o sacrifício de Cristo, mas o primeiro é porque nós somos os intercessores aqui nessa terra. Então, se os sacerdotes eram os intercessores naquela época, antes de Cristo, nós somos os intercessores aqui nesta época para pedir pela nossa família, nossa igreja, nosso país, nosso trabalho, pelo mundo, pela fome, pela doença, pelo que quer que seja. Nós somos os intercessores perante Cristo para mudar a situação da nossa vida, da nossa família, do nosso emprego, onde quer que nós estejamos. E o terceiro ponto, que é para ter um relacionamento com Deus, que eu acabei explicando também no começo. E como que eu faço isso, Stephanie? Use palavras simples e sinceras. Se é o vocabulário que você tem, e se você imagina que você fale com alguém da sua família, ela vai entender o que você fala. Deus é o teu Pai, fale com Ele assim como você falaria com outra pessoa. Claro, nós temos que ter reverência, Deus é soberano, mas use palavras simples, não fica dificultando a sua vida. Fala do jeito que você sabe, Ele vai entender. Segundo, ore o tempo todo. Mas, Stephanie, eu preciso trabalhar, eu preciso cozinhar. É aqui, gente, o tempo todo. Nossa, Senhor, está difícil, né? Essa planilha aqui não está fluindo. O que eu preciso fazer? Me ajuda, Senhor, me ilumina. Meu Deus do céu, acordei hoje, já me esbarrei no trânsito, um cara me fechou esse farol. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda para não perder a paciência. É o tempo todo eu vou orar. Mas também tem aqui um outro ponto. Marque um horário dedicado para isso também, para que você exercite a oração. Quanto tempo, Stephanie? Não sei, o tempo que você tiver. 15, 10, meia hora, 1 hora, um dia 5, às vezes ao sábado, que é um dia mais tranquilo, 30 minutos, 1 hora. Marque um tempo para que você mentalmente, lembra que a gente falou que a disciplina ela é feita conscientemente, para que você conscientemente fale para o teu corpo, eu estou aqui, eu estou orando ao meu Deus, ao meu Pai.
Amém? Próximo. Silêncio e solitude. E aqui, antes da gente entrar especificamente no que é silêncio e solitude, eu queria explicar aqui. Solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você se sente sozinho, mesmo no monte, no meio de várias pessoas. Solitude fala sobre um sentimento interno, de você se sentir completo. E mesmo sozinho, fisicamente sozinho, você não sente solidão. Então, o silêncio e a solitude, elas vêm para ajudar a gente a silenciar todas as vozes, tudo que está ao redor, todo o barulho, tudo aquilo que causa distração. Para a gente executar a leitura e meditação e a oração, a gente vai precisar de silêncio e solitude. E hoje nós temos um mundo extremamente acelerado, com muita informação. Eu entro no carro, eu quero ligar um podcast de notícia, eu chego na minha casa, nossa, eu não tive tempo de orar, deixa eu ligar a Bíblia, deixa eu ligar um não sei o quê, deixa eu ligar não sei o que lá. E eu estou com barulho o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Que hora que eu paro para escutar a voz de Deus? E é igual num diálogo, é muito chato, né? Você está conversando com uma pessoa e a pessoa você fala, meu Deus, que hora que é a minha vez, né? De eu falar, né? Não é um monólogo, é uma conversa. Eu imagino que Deus olha assim para a gente e fala assim, gente, mas que hora que você vai deixar eu falar também? Porque você o tempo todo. Então vamos praticar essa disciplina do silêncio e da solitude, para que nós possamos também ouvir do nosso Pai. E a base bíblica para isso está lá em Jeremias 29:3, que diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Todo o coração, eu gostaria de traduzir aqui como corpo, mente e alma. Quando nós estivermos 100% na presença do Senhor, nós o encontraremos. Nós o encontraremos, ponto. E por que, então, reforçando, eu preciso praticar silêncio e solitude? Primeiro, para que eu possa entender qual que é o propósito de Deus na minha vida, porque só eu falo, eu não me escuto, logo, correção dos pais, não recebo correção, e eu não consigo entender para qual caminho que eu vou seguir. Então, eu preciso de silêncio e solitude para entender o meu propósito. Eu preciso estar presente. E aí, uma coisa interessante é que a gente vai desenvolver isso para o espiritual, mas isso vai te ajudar também em questões do dia a dia. Pessoas que não conseguem terminar uma atividade, que começa e para, meu Deus, o que eu estava fazendo, né? É excesso de informação. O silêncio e a solitude, ele vai te ajudar espiritualmente, mas também vai te ajudar na sua vida profissional, pessoal. Para ouvir a voz de Deus, como nós falamos, e o último e importante ponto, para discernir o nosso interior. Por que que eu faço as coisas que eu faço? Por que que eu fico chateado quando alguma coisa acontece comigo? Por que que eu estou frustrada? Por que que eu estou ansiosa? Por que eu quero fazer essa faculdade? Por que que eu quero ganhar mais dinheiro? Por quê? Por quê? Por quê? No silêncio e na solitude, Deus vai responder para você qual que é a verdadeira motivação do teu coração. E como a gente vai fazer isso não consigo fazer hoje, Estel, o que que eu faço? Aproveite os pequenos momentos de solitudes. Está no trânsito. Ai, tem uma pessoa lá na porta. Perdão, gente, é porque ninguém vai escutar. Estou no trânsito, não liga o Spotify. Vai em silêncio. Aproveita aquele momento para ir ouvindo do Espírito. Estou no banho. Aproveita o silêncio do banho. Aproveita. Tenta ouvir os seus pensamentos, ouvir o que está dentro de você. Não tenha medo do que vai sair daí de dentro. Lembra o iceberg? Talvez vai sair umas coisas feias, mas não tem problema. O importante é trazer para a luz, trazer para a tona. Prepare um lugar silencioso. Então, pensando que você consegue já hoje ter um momento, prepare um lugar silencioso para fazer isso. Não tente fazer quando, de repente, está todo mundo da sua casa acordado, na hora do jantar, na hora do almoço. Prepare um momento para isso. E, por último, elimine todas as distrações. Não, se é o celular que te distrai, não leva o celular. Deixa ele fora, vai só você. Se é um livro, às vezes você está lendo um livro, é pior, te distrai, não leva o livro, vai só você. Tire todas as distrações para que nós possamos praticar o silêncio e a solitude. A próxima disciplina é a comunhão. E aqui eu vou voltar de novo em Gênesis 1:26, que é o texto que também está aqui no slide, que vai dizer assim:
Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. O versículo continua, e aí eu vou ler lá o 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. E aqui uma coisa que nós sabemos é que o nosso Deus, ele é trino. Pai, Filho, Espírito. Se um Deus trino tem ali as suas relações com o Espírito e o Filho, como é que ele ia criar um outro ser, se ele falou que ele vai fazer um ser semelhante a nós, que não gostasse de relacionamento? Nós somos seres relacionais. Nosso Deus nos criou assim. E qual relação nós temos que ter? Relação com o Pai, que é a nossa relação vertical, e relação com os nossos irmãos, que é a nossa relação horizontal. E aí, eu posso usar, inclusive, o mesmo exemplo que a gente falou anteriormente, né, da queda, do pecado, perdemos a comunhão com Deus, veio os sacerdotes, tudo mais, e aí Jesus veio e restaura essa comunhão novamente. E ele não só restaura a comunhão, como ele fala que ele enviaria o Espírito para habitar em nós. Então você tem noção que você tem o Espírito Santo de Deus, que é um dos deuses da Trindade, Deus Espírito, habitando dentro de você. Não tem como não se relacionar com Deus, ele está dentro de você. É uma coisa incrível. Deus Filho vem ao mundo, nos mostra como deve viver, para que o Deus Espírito depois venha viver em nós. E com isso nós voltamos a ter a comunhão com Deus Pai, igual nós tínhamos no Éden. Deveríamos ter mantido, né? Então a comunhão, ela é uma disciplina que nos devolve a essa origem, ao propósito para que nós fôssemos criados para ser. E Stephanie, como é que eu desenvolvo então essa comunhão? Primeiro, honre a aliança de Deus com teu irmão. E a aliança fala sobre coisas que não têm fim. Né? Toda vez que a gente fala de aliança, a gente pega o exemplo dela, que ela é um círculo, você não sabe onde termina, onde começa. E dificilmente você vai quebrar uma aliança ali na mão, né? Requer um processo aí de fundição ou qualquer coisa que seja, com uma força muito maior. Que nós também possamos ter essa mesma mentalidade que, uma vez que eu estou aliançada em Cristo, que eu digo que é o meu pai, se a Ali está aliançada em Cristo, que ela diz que é o pai dele, se a Sara está aliançada em Cristo, que diz que é o pai dele, aqui na terra, todo mundo que está no mesmo pai é o quê? É irmão. Existe ex-irmão? Não existe. Eu posso não concordar, eu posso não gostar das escolhas de vida dele, eu posso achar que ele devia ter feito outra coisa, mas nós seremos irmãos até o fim dos tempos. Então, que a gente também possa trazer essa imagem na nossa cabeça. Se eu estou em Cristo, se meus irmãos estão em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. E se não está bem para mim, não está bem para o meu irmão? Lá em Mateus 6, Jesus também nos ensina a orar o Pai Nosso. E aí isso mostra mais um pouco de como o nosso Deus é relacional, porque o Pai, ele é nosso. Ele não é meu, ele não é seu. O problema é nosso. Traz nosso pão de cada dia. Então, se não tem pão na mesa do meu irmão, não está bem. Porque o meu irmão está passando fome. Eu não posso ficar bem com isso, gente. Os pecados são nossos. Perdoa os nossos pecados. Não é o meu pecado, não é o pecado do meu irmão. Ai, meu irmão pecou, deixa eu me afastar dele. Não, é nosso pecado. Assim como nós perdoamos. Então, se meu irmão está em dívida, a dívida também é minha. Que nós possamos exercitar conscientemente essa disciplina da comunhão e não passar mais despercebida do que está acontecendo com os nossos irmãos aqui nessa terra. Amém? Próximo tópico, jejum. E aí, voltando em Mateus 6, né? Comentei que a gente ia ficar bastante em Mateus 6. Mateus 6,16 vai dizer assim também. Ops, nossa, eu apertei alguma coisa aqui. Boa. Obrigada, mãe. Mateus 6,16 vai dizer também: quando jejuarem, não façam como hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. E aí o versículo segue, e eu quero ir lá para o 18, que diz assim:
Perdão, mais um pouquinho abaixo no próprio 16. 17. Mas, quando jejuarem, de novo, quando, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e o seu pai, que o observa em segredo, o recompensará. E aqui, para não ser exaustiva, temos a palavrinha quando, de novo. Não é e se eu quiser, se eu tiver de bom humor, se, não é. É quando, é um mandamento. Nós precisamos jejuar. E aqui eu vou trazer um tema, talvez, um tópico polêmico, você fique à vontade para ler. Tem vários estudos sobre jejum, oração, livros e materiais, enfim. Mas o jejum, ele é se abster da comida. Tá tudo bem você se abster de um alimento, de uma distração, de um Netflix, de uma Coca-Cola. Isso são propósitos. E é ótimo também, porque você também vai matando a sua carne aos poucos. Mas já que nós estamos esclarecendo as coisas aqui hoje, o jejum, ele é retirar alimento por um período de tempo. E aí até um exemplo interessante que trouxe no estudo é que assim, se você vai fazer um exame e você é solicitado a ficar em jejum, você não pode falar lá para o laboratório, falar, eu vou ficar sem TV no lugar, tá bom? Não, é jejum, é sem comida. Eu vou ficar então sem Netflix para fazer o exame de sangue. Não, é jejum, é sem comida. Então, uma coisa que eu também queria trazer é que o porquê que a gente jejua. Perdão, antes do porquê que a gente jejua. Se eu estou falando que é ficar sem alimento, que tudo bem fazer o propósito, o que mais não é jejum? Assim como as disciplinas espirituais, e talvez a gente foi ensinado por um período sobre isso também, jejum não é barganha, não é greve de fome para que Deus mova aos céus, a terra ou alguma coisa para a gente, não é sobre isso. O Senhor não me deu, eu vou ficar sem comer. Não. Jejum não é barganha. Jejum é sobre humilhação, é sobre se abster de algo. Jejum também não é para superes espirituais. Só o pastor Luciano Subirá, quem acompanha aí, né? Mestre no jejum, só ele consegue fazer, eu não consigo fazer. Só o fulano consegue fazer, eu não consigo fazer. Jejum é para todos. Porque senão na Bíblia não diria, né? Quando jejuarem. Teria um parênteses assim, mas aí fulano e ciclano, esses grupos estão livres, né? Facultativo, não precisa fazer. Não existe isso. Jejum também não é só para eventos especiais. Claro que nós podemos fazer o jejum porque nós queremos entender mais de Deus, discernir de Deus para algum propósito específico, um culto, alguma coisa, mas ele não pode ser feito só para isso. Por quê? E o terceiro ponto, que o jejum precisa ser constante. Então, por isso que eu não posso fazer ele só para algum determinado fim, propósito. Mas então, por que afinal eu tenho que jejuar? Se não é para fazer greve de fome, se não é para emagrecer, se não é para isso, por que eu tenho que jejuar? Porque quando nós jejuamos, o jejum ensina a vencer as nossas vontades. Falar não para a comida é muito difícil, gente. Eu amo comer, gosto muito mesmo. É muito difícil falar não para a comida. Então, quando a gente mostra para o nosso corpo, você não manda em mim, corpo. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. E se ele falou, quando eu jejuar, eu vou jejuar. Você não vai mandar em mim e falar, vai comer. Não vou comer. Eu vou jejuar. E aí, quando você se deparar com algum outro pecado, que talvez você não tenha força hoje, para negá-lo, para deixar de fazer, o jejum, ele é essa arma que vai trazer essa disciplina mental para a gente. O jejum também nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. Então, pelo fato de você não estar lá comendo e tudo mais, o jejum, ele vai te deixar mais sensível. E aí você pode até falar, mas Stephanie, como que eu vou ficar mais sensível à voz de Deus? Que assim, quando eu não jejuo, eu fico irritadíssimo. Não, gente, eu tenho uma péssima notícia para você, e eu estou incluída nesse grupo. Você é irritado. E quando você está sem comida, isso só piora. Então, aquele pecado lá embaixo do iceberg, ele faz assim, ó. Plup, ele descola lá da placa e sobe. E você tem que lidar com isso. É porque eu começo a tratar as pessoas mal, então eu não quero fazer jejum, isso me faz mal. Não, você trata as pessoas mal. Mas antes de tratar mal, você vai lá e se entorpece de comida. Fala, eu não quero brigar com o fulano hoje, então eu vou ali comer alguma coisa para ver se isso parece. Não, você tem que tratar isso.
é o pecado que está escondido, a gente tem que tratar isso. E o jejum, ele vai trazer isso à tona. O jejum, consequentemente, vai fazer a gente vencer os nossos pecados, porque eu estou lá, eu estou falando, Deus, eu estou fazendo um sacrifício aqui, está difícil, eu estou querendo matar o meu amiguinho aqui do lado, meu irmão lá na igreja, eu estou querendo, eu estou com muita fome, mas eu estou aqui, perante o Senhor, e eu estou me humilhando, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer isso. E aí uma coisa que eu queria trazer a atenção de vocês, e falou muito comigo também, é que quando a gente tem uma manhã muito estressada no serviço ou um dia estressado, quem nunca chegou em casa, e às vezes eu até ligo para o Felipe, confessando meus pecados aqui, é a última, mas já vou começar. Ligo para o Felipe e falo assim, amor, pede uma pizza. Porque, nossa, hoje foi terrível, eu mereço uma pizza terça-feira à noite quando eu chegar em casa, eu mereço. O que é isso, gente? Eu estou tirando o lugar de Deus de voltar para minha casa e falar assim, amor, eu não vou comer hoje à noite, tá? Eu vou lá fechar a porta do quarto, porque hoje eu não dei conta do meu dia. Hoje é a hora que veio aquele meio invertido, eu mandei na mesma inversão, no mesmo, se bobear até pior do que ele veio. Eu não vou comer, eu vou lá para o meu quarto, eu vou jejuar. E vou falar, Senhor, eu caí hoje, eu não dei conta. E eu queria descontar nessa pizza. E eu não vou descontar nessa pizza, eu vou me render aos pés do Senhor. Amém? Muito bem. E por que mais eu tenho que jejuar? Porque ele aumenta a nossa fé. Lá em Mateus 17, uma passagem muito conhecida nossa, os discípulos eles tentam expulsar um demônio. E eles não conseguem, né? E aí Jesus chega, ele expulsa o demônio, e aí eles vão perguntar para Jesus, mas Jesus, como é que você conseguiu expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus vai dizer assim, porque a sua fé é muito pequena. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Então aqui Jesus está dando uma receitinha para falar, sua fé é pequena, mas se vocês orassem e se vocês jejuassem, vocês moveriam montes e vocês expulsariam demônios. Então, se às vezes nós não estamos conseguindo mover montes na nossa vida, pode ser que o jejum seja uma receitinha para você começar a entender e discernir de Deus o que está faltando para você mover esse monte. E como que eu faço, Esther? Bom, primeiro eu já falei, né? Tem que ficar sem comer. Nossa, mas nunca fiquei. Começa aos poucos. Pula uma refeição, né? Alguns vão recomendar você pular o jantar, porque logo você já vai dormir. É bom que você já regula aí seu sono, começou a dar fome, entrega hora, vai dormir e acorda só no outro dia seguinte, no outro dia pela manhã. Outros vão dizer café da manhã, tem gente que tem facilidade de pular o café da manhã, então começa aos poucos e aí você vai ampliando. Um outro jeito também é não adianta a gente estar com a alimentação toda desregrada e querer fazer jejum. Eu não vou entrar muito nesse tópico hoje, mas limpe o teu organismo antes de começar um jejum. É muito importante, porque se você vem de uma sequência de muito açúcar, muito glúten, muito tudo, o teu corpo vai sentir. Então, limpe também o teu corpo antes, se prepare para fazer o jejum. É consciente, gente. Lembra? Não vai vir da noite para o dia à vontade, é consciente. Então, eu me organizo. Eu não vou fazer o jejum numa semana que eu tenho aniversário, não vamos inventar de fazer jejum na semana do Natal, que né, tá todo mundo, lembra? Enquanto o noivo tiver, os meus discípulos não jejuam, mas vai ter um tempo que o noivo não vai estar, logo eles vão jejuar. Então, não jejuem em festividades que vocês já saibam. Organiza, tem que ser organizado. Use esse tempo para orar e ler a Bíblia. Nossa, estou de jejum, estou com tempo livre aqui, vou terminar aquela série lá. Hoje o Netflix está bombando, né? Vou terminar aquela série lá do Netflix. Não é sobre isso. Jejum é um momento para que você também possa orar, ler a Bíblia, praticar o silêncio, a solitude. Use esse momento para isso. E por último, faça constantemente. Não faça aqui e ali só quando você precise. Torne isso um hábito. É igual ir para a academia, é todo dia. Era igual quando a gente ia para a escola, é todo dia. Isso é igual os pais, é toda hora, é todo o tempo. Então, não deixe de praticar. E aí a gente vai para serviço, né? E lá em Atos 20, 35,
vai dizer o seguinte, Paulo dizendo, agora é Paulo mesmo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Há bênção maior em dar do que receber? Então aqui nós vemos Paulo resumindo todo o ministério de Jesus, em que dar é muito melhor do que receber. E nós também precisamos doar nosso tempo, nosso serviço para outras pessoas. Foi tudo o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. E se a gente fala que a gente é imitador de Cristo, logo a gente tem que servir uns aos outros também. E por que eu vou fazer esse serviço, Stephanie? Justamente porque eu quero imitar a Cristo. Eu quero ser mais parecida com Cristo. E se o meu mestre, aquele que é o meu exemplo, se doou para os outros, doou tempo, doou, eu imagino quem assiste The Chosen, né? Dá para até visualizar agora melhor. A agenda de Jesus devia ser terrível, não tinha tempo para nada, o tanto de gente correndo atrás dele. Então, que nós também possamos achar tempo na nossa agenda para nos doarmos uns aos outros. Lembra da comunhão? Que a gente possa, através da comunhão e através do serviço, nos doarmos uns aos outros. Lá em 1 Pedro 4,10, vai dizer o seguinte também. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. O dom é meu para eu guardar numa caixinha e não emprestar para ninguém? Não doar para ninguém? Não, Deus me entregou um dom para que eu possa usar para servir aos outros. Então, serviço também é uma disciplina espiritual. Eu preciso praticar e gastar tempo servindo aos outros. O serviço também ele é uma evidência de maturidade. Então, quando você vai para uma aula, para uma escola, aquele que está ensinando é a pessoa mais madura da sala. E quem está recebendo é a pessoa que está no começo de carreira, né? Ou no começo da escola. Quando você serve, você mostra que você também já está maduro. Porque para servir, você vai ter que ter passado por todas as outras. Então, quando você se propõe a fazer um serviço na casa de Deus, ou no seu serviço, onde que você quer que esteja, você vai se amadurecer. A gente falou sobre o leite, né? E o alimento sólido. Não tem como a gente não passar pela leitura bíblica, pela oração e pelo jejum e não ganhar maturidade para que eu possa executar um bom serviço. E como que eu posso fazer isso, Stephanie? Primeiro, lembra da solitude da oração? É lá que Deus vai te contar qual que é o problema que você precisa resolver. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa. Então, a primeira coisa é entenda qual que é o problema que Deus te criou para resolver nessa vida, nesse mundo. Então, oração, silêncio e solitude. E depois, também através da oração, você vai entender quais são os dons que Deus te entregou. E aí você vai poder usá-los. E aqui, saindo do mundo espiritual, às vezes o que você sabe é um idioma. E você sabe que o seu amigo não sabe, não tem condição de pagar uma escola de inglês. Use do seu tempo para ajudar ele a aprender um idioma. Às vezes o que você sabe fazer bem, ou o que você tem, é dinheiro. E você pode doar em alguma causa ou alguma coisa, use disso para doar. Às vezes são dons espirituais mesmo, dons de cura, dons de ministração, dons da palavra. Use os seus dons. Não enterre os seus dons. Use eles em serviço do reino e do próximo. Amém? E a próxima disciplina parece óbvia até, né? Adoração. Mas uma coisa que talvez não seja tão óbvia assim é que a adoração, ela não é só os 30, 40 minutos de louvor que a gente tem aqui ou o louvor que a gente põe no nosso carro. A adoração, ela é a resposta da revelação de quem Deus é na nossa vida. E lá em João 4, do 21 ao 23, vai dizer o seguinte. É o diálogo, né? Só vou contextualizar um pouco. Quando Jesus está lá, parando em Samaria, encontra a mulher no poço. E aí ele vai falar para ela, né, pedir a água e tudo mais. E tem todo o discurso da água da vida. E aí Jesus vai dizer assim para ela no final. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então, é só aqui? Não é. É em espírito e em verdade. É onde quer que nós estejamos. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo é que fala assim: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. E aí eu queria ecoar essa pergunta para nós, hoje, nessa manhã. Nós sabemos a quem nós estamos adorando? Quanto que nós sabemos de quem nós estamos adorando? Para que eu possa realmente devolver uma adoração sincera e verdadeira. E a receita a gente já viu ali antes, é através da leitura e da palavra. E da meditação. Porque através da leitura e da meditação, eu vou conseguir conhecer o meu Deus. E a partir desse conhecimento, eu vou poder entregar a Ele a verdadeira adoração. Gente, uma coisa importante aqui é que não dá para eu adorar algo que eu não conheço. Você não consegue elogiar uma pessoa, ou falar dela, ou dar um resumo dela se você não conhece. Vou trazer, por exemplo, do serviço. Eu não vou indicar alguém no meu serviço que eu não conheço. Eu não posso falar bem de alguém que eu não conheço. Como é que eu vou adorar o meu Deus, falar para Ele que Tu és santo, se eu não sei muito bem se Ele é santo? Que Ele me salvou do pecado, se eu não sei muito bem se Ele me salvou mesmo? Então, a gente precisa entender do que Deus nos salvou, da onde Ele nos tirou, quais são os poderes que Ele nos entregou aqui para essa terra. E aqui uma coisa que eu queria também abrir um parênteses agora é que, como que eu oro por dons, cura e tudo mais, se eu não sei nem que tipo de dom eu preciso orar? O que eu preciso pedir para Deus, eu não faço ideia. Então, nós precisamos criar essa cultura da leitura bíblica para que nós possamos devolver ao nosso Deus a correta e verdadeira adoração. Amém? E aí, um outro tópico do porquê que eu preciso adorar é porque agora, assim como eu falei anteriormente, nós somos os sacerdotes dessa terra. Lá em Êxodo, Deus fala para Moisés, olha, limpe o povo, purifica o povo, traz todo mundo aqui perto do monte, que eu vou me revelar a eles. E o que o povo fez? Não, Moisés, vai você. A gente não quer, eu não quero. É muito? Não quero. E aí, depois disso, nós tivemos os sacerdotes e tudo mais, mas, de novo, Jesus morreu na cruz, para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Que a gente faça valer também o sacrifício da cruz de Jesus na adoração. E um outro ponto é que quando eu adoro, e pelo conhecimento todo que eu tenho, eu reconheço a suficiência de Deus na minha vida. E aqui um ponto importante, não é alienação, tá? Não é achar que Deus é o suficiente, eu não preciso trabalhar, eu não preciso levantar cedo, eu não preciso correr atrás, eu não preciso estudar. Não, você precisa. Você faz o físico. E Deus vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas a adoração, ela não é sobre alienação, mas é sobre entender a suficiência de Deus na sua vida e o que ela pode fazer por você. Amém? E aí, por último, mas não menos importante, mas na minha opinião, eu acho que faz sentido a confissão ser o último desse círculo nosso, né? E aí, a confissão, ela realmente diz sobre confessar os nossos pecados, confessar aquilo que está de errado na nossa vida. E para que eu possa ter noção da confissão e do que está errado na minha vida, eu preciso entender qual que é o tamanho da minha dívida, o quanto que Deus me perdoou, o quanto que Deus me amou, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse confessar os meus pecados. E lá em João, 1 João, 1, do 8 ao 10, vai dizer assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Gente, quando eu não confesso meus pecados, quando eu não tiro para fora o que está errado, primeiro, eu acho que eu não peco.
Então, inconscientemente, eu estou falando que Deus é mentiroso. Segundo, não tem espaço para entrar mais nada novo, porque lembra que eu falei que a adoração é entender a suficiência de Deus? Quando eu não confesso meus pecados, eu começo a entender que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de Deus. Então, isso é muito sério. É tão sério que, voltando no Pai Nosso, Jesus falou que a gente devia orar para perdoe os nossos pecados. Então, vai ter pecado, senão não estava na oração que Jesus deixou para a gente na Bíblia. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E não só reconhecer os nossos pecados, mas também entender que nós somos pessoas para que os nossos irmãos também possam vir e confessar os pecados deles a nós. E esse é um outro tópico polêmico também, porque como é que eu posso confiar no meu irmão para abrir um pecado meu, e como esse irmão vai receber, e eu sendo a pessoa que recebo, o que eu tenho de discernimento e entendimento da palavra bíblica para aconselhar esse meu irmão para que ele não volte a pecar. Então, vocês entendem que é um ciclo? Não dá para fazer uma coisa só. E aí eu queria lembrar o exemplo da parábola da pessoa, né, do devedor que devia muito para o rei. E aí ele fala que ele vai pagar toda a dívida e tudo mais, e o rei fala, olha, quer saber? Você está perdoado. Eu vou perdoar você, a sua família e tudo mais. Está tudo bem, está tudo certo entre nós. E aí ele sai, ele encontra um credor que estava devendo para ele uma quantia muito menor do que ele devia para o rei. E ao invés dele exercer esse perdão para o credor, ele fala assim, você não me pagou, eu vou te pôr na prisão. E aí uma coisa interessante é que assim, como que o cara não teve misericórdia? Ele foi perdoado de uma dívida que levaria anos se conseguisse pagar a dívida ao rei. E por muito menos, ele não perdoou o irmão. E o Marcelo pregou sobre isso um tempo atrás, né? Que não tem coisa que alguém faça para nós que seja maior do que o que Deus fez para nós na cruz. Que nós não consigamos liberar esse perdão ou ajudar essa pessoa. Então, gente, isso é muito sério. Quando a gente entende o tamanho da dívida que Deus pagou por nós naquela cruz, não tem dívida o suficiente que o meu irmão infrinja contra mim ou contra outra pessoa que Deus não vai ser capaz de perdoar. E na oração do Pai Nosso, a gente precisa falar, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos, né, confrontado e tudo mais. Então, que a gente possa exercer essa confissão com esse entendimento que porque Deus me perdoou, eu não sou ninguém para falar que a dívida do meu irmão é maior ou menor que a minha. Eu preciso entender da onde Deus me tirou e exercer essa disciplina junto com o meu irmão. Amém? E uma outra coisa importante também é que, como a gente falou da maturidade, não tem como, quando você tem um ambiente onde você possa confiar numa pessoa para fazer a confissão, que a gente não seja uma igreja madura. Tem que ter uma igreja madura para que esse ambiente possa fluir de forma simples. E aí você fala assim, meu Deus, Stephanie, eu preciso vir aqui na frente agora e contar meu pecado para todo mundo. Não, escolhe uma pessoa. Você sabe quem é o seu irmão chegado. A própria Bíblia tem, né, quando Jesus escolheu, eles têm discípulos com, vou chamar de graus, diferentes de intimidade. Nós também temos irmãos que você sabe que você pode ligar para ele e falar assim, posso ir na tua casa? Estou passando por uma dificuldade, você pode me ajudar em oração? Você pode falar comigo? Então, escolha uma pessoa, não é sobre você vir aqui e abrir a sua vida para todo mundo, mas é sobre você encontrar alguém que você possa confiar, que vai te ajudar a vencer esse pecado, que vai te ajudar a redesenhar e a sair do outro lado. Amém? Que nós possamos ser uma igreja madura para exercer a confissão. E caminhando aqui para o final, gente, uma coisa que eu queria trazer para vocês também, é que se nós vivermos todas as disciplinas espirituais e todos os meios da graça, não tem como a gente não ver os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Fruto do Espírito Santo é um tópico para outro dia, né? Mas não tem como. Não tem como, através da oração, do jejum, da leitura bíblica, eu não ver os frutos do Espírito na minha vida. Não tem como eu fazer as disciplinas espirituais e a gente não ver os dons do Espírito na nossa vida e no nosso meio. E sabe o que acontece quando essas duas coisas se combinam? Avivamento.
Não tem como a igreja, não só a nossa, mas a igreja brasileira, a igreja do mundo, não viver o avivamento de Cristo quando nós vivemos as disciplinas espirituais. Porque nós estaremos firmados, assim como o pastor Will falou agora pela manhã, na videira, nos alimentando da videira, trazendo aquilo de quem é o verdadeiro, trazendo aquilo que Deus deixou para que nós vivamos. Não tem como a gente não viver o avivamento. E eu diria que as disciplinas espirituais, assim como você começa uma academia, ela é teu plano de treino. Então, exercite essas disciplinas todos os dias na sua vida. Esté, não consigo fazer todas. Tudo bem, escolhe uma, começa. O importante é começar. O importante é 10 minutos, é 15, é 20. A academia, né, de novo, vocês estão vendo que é um problema sério que eu tenho com a academia, né? A academia é uma coisa que você tem que começar. E aí depois você não vai porque você é um super atleta. Pelo menos eu acho que nós não temos ninguém aqui nessa condição hoje. Mas você vai porque você vê os benefícios que ela traz para a tua vida. Então, as disciplinas espirituais também. Às vezes você vai primeiro fazer um esforço, mas depois vocês vão ver o resultado que ela traz na sua vida. Irmãos, não é fácil estar aqui hoje e eu não queria que vocês pensassem que eu estou trazendo essa palavra porque eu já alcancei, eu estou no caminho. Mas esse estudo ele foi muito confrontador com a minha vida e me trouxe à luz várias coisas que estavam lá embaixo no meu iceberg. E o meu desejo hoje era compartilhar com vocês, para que vocês também possam entender e cutucar aí o iceberg de vocês que está por baixo da água. Que Deus possa nos dar força, graça, discernimento, para que nós possamos a cada dia exercitar as disciplinas espirituais. Requer esforço, requer energia da nossa parte, que nós possamos nos comprometer com isso. Amém? Que Deus os abençoe. Amém.